Imagine um mundo onde a magia é calma, útil e cotidiana, porém ao mesmo tempo destrutiva, caótica e pode ser até o maior poder bélico desse mundo. Esse é o mundo de Frieren, e ali nasceria um garoto que sente demais tanto a magia quanto a fragilidade dela. Nesse vídeo analisaremos como seria se Yuji Itadori fosse um mago no universo de Frieren. Ou seja, nascendo lá e não em Jujutsu Kaisen, mas obtendo os mesmos poderes que em sua obra original. E afinal, ele sobreviveria num mundo onde magias e maldições andam lado a lado como os demônios e magos? Ou até mesmo seria capaz de quebrar o sistema por dentro, como Gojo gostaria e talvez restabelecer uma relativa paz nesse mundo? Bom, é o que descobriremos nesse vídeo. O universo de Frieren não valoriza emoções, mas sim a criatividade e imaginação tática, assim como os estudos e aprofundamentos nos fundamentos da magia. Magia aqui é demandada de tempo, lógica e eficiência, e isso entra em choque direto com quem Itadori é. Afinal, ele não busca poder, ele não busca domínio. O que ele realmente busca é salvar pessoas. E nesse mundo, isso é mais complicado do que parece, pois guildas de heróis, mesmo com times formados e bem escalados, têm dificuldades em enfrentar as criaturas desse mundo. Então, para um Itadori jovem e inexperiente, isso seria muito mais difícil. Mas o nosso menino Itadori não desiste facilmente, e isso se provará muito relevante durante o vídeo. Então, para entendermos melhor até onde ele poderia chegar, temos que entender primeiramente quem é Itadori nesse mundo. Bom, Itadori nasceria como um humano comum, sem talento mágico absurdo, sem mana gigantesca, mas mesmo assim, como em Jujutsu Kaisen, artificialmente preparado fisicamente. Bom, é só imaginar que seus pais eram como em Jujutsu Kaisen, com o plano de Kenjaku de tornar Itadori absurdamente resistente, com força física fora da curva e capaz de conter o Sukuna sem perder a mente e o controle do mesmo. Porém, ainda assim se manteria como é e com sua empatia pelas pessoas e criaturas. E agora que vocês sabem como seria o Itadori, vamos de fato para a primeira fase da jornada dele. No começo, Itadori seria fraco como um mago. Ele teria mana baixa da média, assim como era no começo de Jujutsu Kaisen, dificuldade com feitiços complexos, corpo físico absurdamente resistente e útil para combates, por isso acredito que inicialmente ele decidiria ser um guerreiro e não um mago. Então ele encontraria seu caminho em treino físico, e se fosse para ele começar a aprender algum tipo de magia, seriam provavelmente magias do tipo magias de reforço corporal, magias de resistência e magias de proteção. E isso garantiria a ele uma resistência ainda maior, justamente como Itadori é em Jujutsu Kaisen, muito resistente fisicamente. Aqui acontece algo importante, o Itadori percebe algo crucial: magia ofensiva pura não combina com ele, porém é necessário ter poderes mágicos também para conseguir derrotar seres mais poderosos que ele. Então ele decide arriscar algo: fundir magia em seu próprio corpo. Assim, ele se tornaria um mago de combate corpo a corpo, usando reforço mágico constante, absorvendo dano para proteger seus aliados. Algo raro até mesmo para Frieren. Ele teria o poder que ninguém consegue entender, não por ser muito destrutivo, mas por ser muito único da sua própria natureza. Algo similar a um monge que utiliza combate corpo a corpo e a magia da deusa, mas no caso de Itadori, seriam magias que o fortalecem fisicamente para esses combates corpo a corpo. E com o tempo, seu corpo aguentaria cargas mágicas mais absurdas. Ele aprenderia a redistribuir magia recebida, conseguiria lutar com o corpo destruído e cheio de danos. Ele viraria o tipo de mago que não cai em batalha. Porém, assim como em Jujutsu Kaisen, eventualmente Itadori teria de ser o hospedeiro de Sukuna, que aqui seria um demônio. Após uma possível queda sofrida pela guilda do herói Himmel ou algo do tipo, Sukuna precisaria de um hospedeiro. Então, Itadori seria meio que possuído por Sukuna. E isso logo será muito importante e eu explicarei tudo pra vocês ao decorrer do vídeo. E bom, como eu tava dizendo, em Frieren também tem criaturas muito poderosas e muito destrutivas. E fazendo um paralelo agora ao meu vídeo do Sukuna, que inclusive se quiserem ver depois pra ter um melhor entendimento e também porque ficou bem legal, vai ter um card aí pra vocês ou podem procurar no canal, beleza? Bom, existiria um demônio poderoso e esse demônio seria justamente o Sukuna. E aqui eu vou fazer uma rápida recapitulação pra quem não viu meu vídeo do Sukuna ainda, só pra ter um breve entendimento do porquê o Sukuna aqui seria um demônio. Eu sei que o Sukuna era um humano e se tornou entre aspas uma maldição ao criar 20 dedos como itens amaldiçoados. É claro que isso não torna o Sukuna exatamente uma maldição, mas aqui ele terá que ser considerado um demônio no universo de Frieren, pois não existe humanos nenhum com a anormalidade física que o Sukuna possui, muito menos com a vasta gama de poderes que se assemelham mais a maldições
que ele mesmo possui do que magias. Por isso eu optei por considerar o Sukuna como um poderoso demônio que teria maldições extremamente poderosas e ataques devastadores. Mas fique à vontade para considerá-lo um humano modificado extremamente poderoso também, isso seria válido de qualquer forma. Mas eu acho que ficaria mais legal com o Sukuna sendo um demônio ou algo assim do tipo, até porque faria mais sentido pela forma monstruosa de 4 braços, 4 olhos, 2 bocas que ele tem. E com sua ameaça crescente e iminente, Itadori precisaria impedir que Sukuna matasse a todos quando se libertasse de seu corpo. Logo, eventualmente, tanto ele quanto o Frieren iriam se encontrar, e aqui provavelmente teriam muitas interações legais. Eu vi muita gente comentando que queria muito que Itadori e Frieren se encontrassem nesse vídeo, e como esse vídeo é dele, gostariam de saber também como seriam as interações. E eu sinceramente acredito que seriam interações reflexivas, com Itadori perguntando a Frieren como é viver tanto e ver pessoas sendo perdidas. Afinal de contas, ele também desabafaria sobre as perdas que sofreu e que passa a sofrer por escolher essa aventura, escolher estar nessa jornada. Frieren simpatizando com a sua situação e talvez até aconselhando o jovem Itadori, iria acabar o ajudando a entender melhor como superar suas perdas, não esquecê-las, mas talvez aprender a carregá-las consigo e se tornar mais forte. Um momento realmente bonito de interação antes da batalha entre os dois personagens que agora juntariam suas forças para uma luta contra o Sukuna em seu ápice de poder em Frieren, justamente como aquelas lutas finais de animes épicos, geralmente nos shonens. E aqui seria uma luta árdua e difícil até mesmo para Frieren, Itadori e demais personagens juntos. Mesmo com magos de cura e os ataques ofensivos de Itadori seria bem complicado. Porém aqui, como protagonista, o menino Itadori iria brilhar com suas habilidades, que ele aprenderia ao longo do tempo e da batalha, ao aprender que ele conseguiria causar danos na alma, além da manipulação de sangue e mais, as próprias técnicas de corte do Sukuna. E assim, rivalizando sua força com o Sukuna e somando os ataques destrutivos de Frieren, ele poderia sim levar a melhor contra o Sukuna, mesmo fortalecido ao máximo nesse universo, e por fim, o derrotar. E as técnicas do Itadori provavelmente seriam totalmente respeitadas, já que tanto manipulação de sangue quanto danos na alma, por mais que seriam considerados uma espécie de maldição no mundo de Frieren, não uma magia, já que quem consegue controlar esse tipo de coisa são os demônios, seria totalmente justificável pelo Itadori ter convivido com o Sukuna durante aquele tempo em seu corpo e se adaptado àquilo e até conseguindo absorver essas habilidades para si, enquanto que as habilidades do Itadori seriam realmente apenas e exclusivamente as habilidades do início dele, como o Black Flash e o Punho Divergente. Além dele conseguir aprimorar algumas outras técnicas corpo a corpo físicas e também, quem sabe, conseguir criar um domínio mágico, talvez com a ajuda da Frieren ou do Gojo, ou ensinando como mestres dele, ele conseguiria aprender a utilizar uma espécie de barreira mágica onde ele pudesse conversar com o seu inimigo, assim como foi com Sukuna, e quem sabe o convencer, e caso ele não aceitasse ser convencido pelo bem e mudar de lado, de repente, ele poderia livremente utilizar ou desmantelar suas técnicas de corte do próprio Sukuna. Mas o mundo de Frieren cobra um preço. Itadori envelhece, perde mais pessoas, e aqui não seriam apenas por criaturas, seriam pelo próprio tempo. Ele veria magos viverem séculos, afinal Itadori vive mais do que humanos comuns, e aos poucos isso o quebra. E uma tristeza provavelmente apartiria seu coração, mas também o fortaleceria. E talvez até o inspiraria a pensar que novas gerações surgiriam no futuro e eventualmente o alcançariam e o superariam. Algo que o seu mestre Gojo, que também existiria nesse universo, como foi no meu vídeo sobre ele, se quiser vai dar uma olhada depois, poderia ter instruído o próprio Itadori a enxergar por essa ótica diferente por um breve momento durante sua jornada, enquanto o Gojo treinava o Itadori. E isso deixaria um Itadori velho, nostálgico e feliz, pensando que valeu a pena tudo que ele conseguiu conquistar até agora, o guerreiro ou mago que ele acabou se tornando, as pessoas que conheceu, tudo que conseguiu conquistar sendo um guerreiro em prol da paz, e no fim das contas, aguardando ansiosamente para que uma futura geração um dia o supere. Agora, para quem só quer saber do quão longe o Itadori iria, vamos lá. Sem fanservice aqui, ele não vence a Frieren, mesmo com danos na alma e manipulação de sangue e cortes do Sukuna, Itadori precisaria de bem mais anos de experiência para lutar contra uma Frieren milenar cheia de conhecimentos e poderes que até hoje desconhecemos o seu máximo da obra. Ele também não conseguiria vencer demônios ancestrais, pelo menos não sozinho, como foi no caso de Sukuna e acredito que seria no caso de Qual e do Rei Demônio, mas ele sobreviveria com certeza a qualquer outro tipo de ameaças. Ele protegeria seus aliados ao máximo, ele venceria batalhas que ninguém mais conseguiria em exames como os de mago de primeira classe, e o Itadori provaria que ele não é o mais forte, mas com certeza ele é o mais necessário. O verdadeiro legado de Itadori, no fim, seria que Itadori não vira uma lenda pelo poder, ele vira uma lenda porque nunca abandonou alguém.
enfrentou coisas maiores que ele e morreu como viveu, protegendo. E no mundo frio como o de Frieren, isso é mais raro que magia lendária. E aqui no final eu deixei pra explicar um pouco da conclusão final do vídeo, do porquê que eu decidi escrever esse roteiro e da forma que eu fiz ele, pra evitar muito mimimi nos comentários depois. E, pois é, como vocês podem ver, não, eu não transformei o Itadori em um deus, como muitas pessoas o endeusam. Eu respeitei as regras de Frieren, mantive a essência do personagem e fiz uma progressão lógica e justa pra ele, justamente pra evitar incongruências, tanto em Jujutsu Kaisen quanto em Frieren. E sinceramente, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis testar algo mais narrativo e detalhado nesse vídeo pra ver o que vocês vão achar. Se não gostarem, eu volto pro estilo mais analítico e não tanto focado em lore, mas eu particularmente gosto mais assim. Talvez seja porque eu gosto bastante de RPG, enfim, mas é isso. Apoie esse vídeo como puder, se torne membro, vai estar ajudando demais. E a gente se vê, com certeza, no próximo vídeo. Bebam água, agitem a postura. Um beijo, um queijo pra vocês, pessoal. E até mais. Tchau, tchau.